Olá, você que acompanha o portal Destaque Rural. Estamos aqui em São Borja, no Rio Grande do Sul, para falarmos com o produtor rural Thiago Marquesan a respeito do desenvolvimento das lavouras de arroz e de soja aqui na região. Thiago, levando em consideração esse cenário que já tem alguns dias sem chover, né? Como é que está o desenvolvimento da cultura de arroz aqui na região? Assim, Leonardo, a cultura do arroz, nessa safra, ela iniciou o desenvolvimento, teve um bom desenvolvimento inicial, né? Nós vinha com umas chuvas regulares e dentro da média histórica da região, mas desde dezembro para cá, vamos dizer assim, 20 de dezembro para cá, as precipitações cessaram, salvo alguns lugares, assim, em algumas regiões. Num todo, o desenvolvimento do arroz está bom, mas hoje a gente já vem com uma certa preocupação para a finalização da safra de arroz pela capacidade das barragens, dos açudes, né? Nós estamos com uma capacidade muito baixa para a época em que estamos. Então, existe essa preocupação para finalizar a safra e ter uma boa produção. Você mesmo falou e tem um ditado que arroz gosta de água no pé e sol na cabeça, né? Sim. E até o início da cultura, os estoques, digamos assim, a armazenagem de água, ela era muito boa devido às chuvas que nós tivemos no ano passado, né? Sim. Até esse momento, quanto por cento existe de reserva de água e quantos dias ainda é suficiente essa água armazenada e até quando que tem que chover para que não tenha problema para a cultura do arroz? Nós assim, pela nossa medição, assim, nós temos água disponível para mais 20 dias aí, né, na região, de uma maneira geral. Eu acho que acaba não sendo suficiente. Se não voltar essas chuvas, está marcando uma previsão de chuva agora essa semana. Se falhar essas precipitações, eu acho que nós vamos ter problema de safra, de quebra de safra. Não digo como um todo, mas vai ter abandono de certas áreas. Vai ter a escolha, né? Salva uma área, perde outra. Então a gente precisaria aí, no mínimo, 30, 40 dias de água. A região aqui de São Borja, Itaqui, é uma das maiores regiões produtoras de arroz no estado do Rio Grande do Sul, né? Sai muito arroz aqui dessa região. E a preocupação é de todos os produtores aqui que você acompanha? Sim. Na nossa região fronteira oeste é a maior região produtora de arroz do estado, né? Com a maior porcentagem. E eu vejo que a preocupação não é só localizada em São Borja, mas talvez até maior na região de Itaqui, ali, Maçambará. Vejo os amigos produtores bem preocupados e são regiões que não tem muito rio, então são regiões que dependem de água, de açude e barragem. Então essas lavouras estão sendo bem prejudicadas. Eu acho que talvez a situação lá seja um pouquinho até mais complexa que de São Borja. Uhum. E com relação ao preço e as perspectivas de rentabilidade para essa safra, se tudo se encaminhar bem ou se caso tenha uma redução de produção, como vocês estão prevendo então a questão da rentabilidade para o produtor relacionada ao arroz? Esse cenário hoje é um pouco diferente, né, do que quando nós iniciamos a safra, Leonardo. Quando nós iniciamos a safra, nós tínhamos um preço do arroz um pouco melhor, mais valorizado, e hoje questões de pressão, de um pouco político, questões de aumento um pouco de área. Nós temos um preço hoje do arroz mais ajustado ao custo. Em muitas regiões até talvez equilibrado. Então é uma preocupação que nós temos também do futuro da lavoura de arroz, né? Se não for regularizada essa oferta e demanda aí, se não tiver uma exportação, né? Se não mudar esse cenário, eu acho que vai ser bem difícil. Uhum. Hoje, quanto é que está o preço do arroz hoje? Hoje está em torno de 95, 100 reais. Uhum. Bem diferente de quando nós iniciamos, estava 110, né? Então tu acaba calculando em cima de um preço e na hora de colher é outro. Então essa é a dificuldade que nós temos na lavoura orizícola, né? Nós não temos essa garantia de travamento de custos, de travamento de preço, então acaba tornando a lavoura, além de todas as dificuldades que tem na lavoura orizícola, isso é um diferencial que acaba
dificultando ainda mais o nosso planejamento, né? Outra atividade que vocês têm aqui é a produção de soja, né? Principalmente na questão da rotação com arroz, a soja tem sido cada vez mais importante nesse cenário. Sim. Como está o desenvolvimento dessa cultura? A gente vê aqui atrás de nós tem uma lavoura que está no início, ela foi implementada mais tarde, um pouco devido às questões. Como está o desenvolvimento da soja aqui na região? Pelo meu conhecimento, né, que troca de ideias com os produtores, nós tivemos 2 momentos de plantio. Como eu te falei, o estabelecimento do plantio, tanto do arroz como do soja, foi muito bom, né? O que até certo ponto o pessoal ficou feliz e acabou se empolgando e foi plantando, né? Então eu acho que na região deve ter uns 60%, 70% plantado na época ideal, entre final de outubro, novembro, início de novembro, e essa soja está bem complicada. Hoje essa soja está no reprodutivo e nós temos aqui, desde 20 de dezembro, não tem precipitação alguma, né? Salvo certas exceções, algumas regiões, mas muito manchado. Então essa soja tem um potencial de perca de produção muito grande, né? E depois temos essa outra parte das lavouras implantadas na região, que é o que está nessa fase de desenvolvimento, tá? A fase de vegetativo, que ainda a gente tem uma esperança, se voltar a chover, vai ter uma produção. Não aquela produção esperada, planejada, mas vai ter alguma produção. Essa área que foi implementada em dezembro, né? Implantada em dezembro. Por que foi implantada mais tarde? Um pouco por cima do planejamento teria essa previsão de uma seca em janeiro, né? Então a gente já tem um histórico de São Borja. Para nós já não é uma novidade essa seca de 20, 30 dias em janeiro. Então a gente sempre está optando agora plantar um pouquinho mais tarde, perde um pouco de potencial produtivo, mas garante uma safra, né? Outros anos a gente já plantou nessa época certa, em novembro, outubro, e acabou perdendo toda a produção. Então hoje a gente mudou um pouco do planejamento da propriedade, visto que garanta uma produção, não a melhor, mas garanta uma safra. Se vier essas chuvas agora dessa semana, já ajuda no desenvolvimento, né? E se tiver uma regularidade até a colheita, quais são as projeções de colheita de soja aqui na tua área? Eu projeto, se voltar a chover normal, assim, 45, 50 sacos ainda eu consigo obter ainda. Qual é a perspectiva aí para os próximos anos? O que você espera da atividade? Quais são os gargalos a serem superados aí para seguir na atividade, tendo rentabilidade, lucratividade, que é, no final das contas, o que a gente trabalha para conseguir, né? Com certeza, Eu acho que a gente tem que ter um cenário um pouco mais esclarecedor para frente, né? Que a gente possa ver custos de produção um pouco menores. Estamos com muita dificuldade de mão de obra. Mão de obra é uma coisa que está, e acredito que não seja só aqui, no Brasil todo. Então, e a questão de políticas externas que te dê um pouco mais de garantia de abrir um horizonte na frente, de ter uma projeção de preço, de custos. Eu acho que está em torno disso, né? A gente sabe que clima é um desafio, mas cada ano é um desafio diferente que nós temos que enfrentar, não tem muito o que fazer, né? Cada região tem a sua particularidade, então a gente tem que enfrentar do jeito que, com as armas que tem, né? Mas eu acho que o principal é isso aí, ter um pouco mais de esclarecimento quanto à política externa, quanto à comercialização, quanto a preço, quanto a custo, né? Isso aí já não dá um norte de continuar querendo investir, continuar querendo produzir, né? Porque se nós não tiver essa garantia, fica difícil, porque já temos todas as intempéries de clima, de tempo, então essa é uma garantia que a gente precisa ter, né? Conversei com o Thiago Marquesan, produtor rural aqui em São Borja. Obrigado a todos, acompanhem nossas redes sociais e mais informações no portal destaquerural.com.br.